resvelar de Deus. Meus amados irmãos e amigos, vamos curvar nossas cabeças e falar com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Bom Pai Celestial, no nome santo de Jesus Cristo, nós queremos a Tua unção divina, queremos a Tua presença, ó Deus, no decorrer desta mensagem. Eu intercedo, ó Deus vivo, em favor de todos quantos pararem para ouvir, para assistir esta mensagem. Peço que o Senhor concede a cada um uma bênção especial. Abençoa os casais, as famílias, os moços, as moças, os adolescentes, as criancinhas, as pessoas idosas, enfim. Derrama sobre todos nós muitas bênçãos sobrenaturais. E envia o Espírito Santo para vivificar a Tua palavra em nosso coração. Nós te suplicamos isto, tudo isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu tenho o capítulo 40 do profeta Isaías. O livramento prometido ao povo de Israel. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abalados, ou abatidos, melhor dizendo. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Mas vamos observar, meus amados amigos, meus amados irmãos, o versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 40 do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Agora eu quero ler também no primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 18. São Mateus, capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muito bem, meus amados irmãos, meus amados amigos, ambas as escrituras, Isaías capítulo 40 e São Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, são duas escrituras para se observar, para prestar muitíssima atenção.
Porque as interpretações erradas dos religiosos dos dias de Cristo, dos dias de João Batista, dois personagens muitíssimo importantes: Cristo sendo o próprio Deus feito carne, e João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo. Ambos os personagens são personagens de destaque, de grande destaque. Então nós temos aqui a mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade. Nós vamos fazer observação sobre a simplicidade. Ainda não foi lançado completamente o pano de fundo para trazer aqui a revelação, as revelações contidas nos 7 selos. Observa na página 41 desta mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade. Parágrafo 276. Observem agora, é tão simples que isto simplesmente perdeu a marca para eles os religiosos, porém atingiu a marca de Deus. Vejam, atingiu a palavra. Ele, Cristo, veio exatamente da forma que ele disse, mas eles, a interpretação deles sobre isto estava errada. A interpretação acerca do libertador que eles tiveram no tempo de Moisés também estava errada. A interpretação no tempo de Noé estava errada, vejam, mas Deus vem de acordo com a sua palavra. Então Jesus veio, ele ensinou coisas que eram contrárias aos saduceus, contrárias aos fariseus, contrárias ao grupo de Herodes, que são chamados herodianos. Fariseus, saduceus, herodianos, 3 grupos religiosos. Então Jesus ensinou coisas que eram contrárias aos ensinamentos daqueles grupos. Aí foi falado assim: se tu és o Messias, faça isto e aquilo. Veja você, se tu és, desça da cruz e nos mostre isto agora, vem? Mas Deus não faz palhaçada para o povo. Deus só faz as coisas que são agradáveis e que são justas. Deus não faz palhaçada para o povo. Deus só faz as coisas que são agradáveis e que são justas. Eles pensavam que o tal, com certeza, teria que vir com uma grande escolta de anjos. Era o pensamento deles, a interpretação deles, do povo religioso. Eles deduziram que ele viria com uma grande escolta de anjos, acompanhado de milhões de anjos, com a banda tocando, não é? Mas ele veio no estábulo, que contraste! Ele veio no estábulo. Você sabe muito bem o que é um estábulo, é um curral de gado, não é? Curral de animais. Ele veio no estábulo, e para a ética própria e refinada deles, era ridículo para um ser humano comum. Observem bem, para a ética própria e refinada deles, dos religiosos, era ridículo para um ser humano comum. Quanto mais pensar que o Deus Todo-Poderoso, o grande e poderoso Jeová, qual era dono da terra e criador de todas as coisas, não pudesse preparar um lugar para o seu próprio filho nascer, melhor do que algum estábulo para vacas, em cima de um monte de estrume. Como poderia você ver? Então vamos analisar. Eles tinham tudo já pré-calculado, já tinha tudo esquematizado, já tinham tudo desenhado. Eles achavam que Cristo viria escoltado com uma grande escolta de anjos. E também o seu nascimento não seria
daquela maneira que aconteceu, no estábulo, entre os animais. O que foi isto? Deus em simplicidade, meus amados irmãos e amigos, esta é a maneira de você conhecer a Deus, se aproximar de Deus e servi-lo, em simplicidade. Então veja, Deus em simplicidade, é isto que o faz tão grande. Vejam, as éticas da educação não podem se reduzir assim. Vejam, a ética não pode suportar isto, tamanha simplicidade. Mas Deus é tão grande que Ele desceu àquilo, sem ter nem mesmo roupas para colocar no seu próprio filho. Pense nisso. E o mundo, não havia lugar na estalagem. Ele foi para o estábulo de vaca, observou? Ele foi para o estábulo de vacas, uma pequena aba no rochedo, como uma pequena caverna ao lado de uma colina. E ali, em cima de uma cama de palha, veio o Filho de Deus. Oh, aquilo foi muito diferente daquela reunião lá em cima. Você observou isto? E sua mãe ia ser mãe. A mãe, quem foi a mãe de Jesus? Jesus teve uma mãe. A mãe de Jesus foi Maria. É bom você observar isto. Ela criou Jesus Cristo. Criou no sentido de cuidar dele, não que ela fosse a mãe de Deus, como dizem a doutrina católica. Não. Então, sua mãe, Maria, ela foi encontrada grávida, meses antes deles até mesmo ficarem noivos para se casarem, ou mesmo serem casados, vem? Ela seria mãe, e o povo viu aquilo, e eles sabiam que foi daquela maneira, e Maria, em seu próprio coração, ela sabia o que estava acontecendo. O povo não entenderam aquilo, mas Maria sabia o que estava acontecendo. Maria sabia exatamente o que estava acontecendo, mesmo o povo não entendendo. E José não entendeu a princípio, não é? Mas o anjo do Senhor apareceu para ele durante a noite, ali no capítulo 1 de São Mateus, onde lemos a partir do versículo 18. Então o anjo do Senhor apareceu para ele durante a noite, dizendo: José, tu és filho de Davi, não temas tomar para ti Maria, tua esposa, pois não há nada de errado. O povo é que não está entendendo, é a interpretação errada do povo, mas não há nada de errado, mas isso é do Espírito Santo. Aquilo ficou encerrado para José. O homem, José, tinha tanta ligação com Deus, até o ponto em que Deus podia falar com ele, com José. Muito bem, mas hoje nos envolvemos tanto em nossos mantos eclesiásticos, a tal ponto que nada mais fora do grupo eclesiástico ao qual pertencemos pode falar conosco. É só aquilo que está na doutrina deles, no credo deles, vê? Então hoje nos envolvemos tanto em nossos mantos eclesiásticos, a tal ponto que nada mais fora do grupo eclesiástico ao qual pertencemos pode falar conosco. Eu não quero ser precipitado ou radical, então eu deixarei isto quieto, bem aí, observe. Mas você compreende o que eu quero dizer, observe. Em outras palavras, os credos e os dogmas, as doutrinas das igrejas, cega o entendimento das pessoas, a tal ponto que Deus se manifesta, Deus entra em cena, Deus traz a sua mensagem e o povo religioso passa por alto. Agora veja, um estábulo era ridículo para eles, os refinados, os estudados, os educados, os escribas, os rabinos, os mestres daquele dia. Então, um estábulo era ridículo para eles.
os refinados. Não temos nem mesmo nenhum registro onde ele assistiu a um só dia de escola, e mesmo assim, referindo-se a Cristo, não temos nem mesmo nenhum registro onde ele, Cristo, assistiu a um dia de escola, e mesmo assim, com a idade de 12 anos, um simples garoto confundia os sacerdotes no templo através de seu ensinamento. Então, Jesus Cristo, com 12 anos de idade, confundiu os sacerdotes no templo, fazendo-lhes perguntas que os embaraçava e respondendo perguntas que eles achavam que seria difícil até para ser respondidas. Então, Jesus Cristo, com apenas 12 anos de idade, confundiu os doutores da lei, fazendo-lhes perguntas que os embaraçava e respondendo às perguntas que os mesmos dirigiam para ele. Vê? Observem bem, que coisa, o que foi isto? Deus se escondendo. Eu me sinto bastante religioso neste momento. Deus se escondendo em um estábulo. Ali era Deus escondendo-se num estábulo, o nascimento de Cristo. Você observou isto? Deus se escondendo em uma criancinha. Vejam, isto sendo exposto após algum tempo. Vejam, ele tinha, quando ele saía pelas ruas, o menino Jesus, preste atenção nisto, meus amados. Isto aqui é algo para se pensar, é algo para se meditar, é algo para se refletir. Quando ele saía pelas ruas, os pais, sem dúvida, falavam e diziam: não brinquem com aquele garoto, aquele Jesus não, aquele Jesus nós conhecemos a história do seu nascimento. A mãe dele ficou grávida antes de se ajuntar com José, antes de se casar com José. Ela era apenas noiva dele e ela não tinha se casado com ele ainda e apareceu grávida. Portanto, os pais diziam: não queremos, meus filhos, que vocês brinquem com aquele menino, não brinquem com aquele pequeno garoto, não tenham nada a ver com ele, sua mãe não é nada a não ser uma prostituta comum. Vejam, e o pai e a mãe, o bebê nasceu, antes mesmo que eles fossem realmente casados, ela foi mãe. Não tenham nada a ver com isso, diziam os pais dos meninos. O que Maria pensava, mas de modo geral, não importava o que os de fora pensavam, ela ponderava todas estas coisas. Eles escondiam isto em seus corações, eles sabiam, eles não podiam dizer nada contra aquilo. José e Maria sabiam o que estava acontecendo, sabiam como que Jesus nasceu e por quê. Então, só que eles não podiam falar nada, eles tinham que ficar calados diante daquilo, mesmo diante das zombarias, mesmo diante das críticas. Aí o profeta, o irmão Brana, disse: às vezes Deus fala com os seus homens e diz: fiquem calados, não digam nada sobre isso. Já tive pessoas em minhas reuniões que disseram: bem, se você é um servo de Cristo, você sabe que isso está acontecendo ali, tem algo acontecendo ali. Se você é um servo de Cristo, você sabe o que está acontecendo ali. Claro, eu sabia que aquilo estava acontecendo, mas então, o que você vai fazer quando Deus diz: fique calado, não diga nada sobre isso, deixa eles fazer o que eles quiserem fazer. Levei alguns homens outro dia, lhes mostrei um caderno, disse o profeta, algo que foi dito há anos atrás. Eu disse, eu não podia compreender isto. Eu disse: vocês veem aí? Aqui estava datado e tudo quando aquilo aconteceu ali atrás. Quantas pessoas tinham visto aquilo no caderno ali? Eu dizia: acontecerá que isto fará isto desta forma e daquela forma. Disseram: bem, por que você não disse algo a respeito daquilo?
aquilo causaria. Tinha que ser daquela maneira. Não adianta, o plano de Deus tem que acontecer. Tinha que ser desta maneira. Por exemplo, o nascimento de Cristo tinha que ser daquele jeito. Era o plano de Deus, era a maneira de Deus trabalhar. Deus queria manifestar-se desta forma, escondido em um estábulo, escondido em uma criancinha, escondido naquele casal simples, José e Maria. Vocês devem saber que Deus tem suas maneiras. Veja os profetas da antiguidade, eram todos, a maioria deles, rústicos, do campo, do mato. Veja o precursor da primeira vinda de Cristo, ele era um selvagem. A história diz, a Bíblia não narra este episódio, mas a história diz que João Batista foi para o deserto na idade dos 9 anos, só voltou para pregar, para anunciar a Cristo, com seus 30 anos de idade. Então João ficou mais de 20 anos no mato. Ele era um selvagem, e a Bíblia diz que ele comia, o alimento dele era gafanhotos e mel silvestre. Agora você vai querer discutir com Deus por que foi assim? Tinha que ser assim, era o plano de Deus. É Deus se escondendo todo o tempo. Deus se escondeu em simplicidade, só que Ele também se revela, Ele também se dá a conhecer através da simplicidade. Se esconde em simplicidade e se revela também em simplicidade. Por exemplo, você está assistindo esta série, estou lançando aqui um pano de fundo para vocês, para mostrar para vocês a simplicidade com que Deus trabalha. Deus trabalha com simplicidade, ou em simplicidade. Os 7 selos do Apocalipse contém todos os mistérios de Deus. E agora, através do 7º anjo, de Apocalipse 10, versículo 7, nós temos os mistérios todos revelados. Só que está tudo de uma forma simples, singela, muito simples, muito singela, de tal maneira que as pessoas inteligentes, as pessoas sábias, passam por cima de tudo isto. Meus amados, tinha que ser daquela maneira. Você tem que pôr no teu coração que Deus tem uma maneira própria de se manifestar, uma maneira própria de se revelar. Deus sempre se revelou através dos seus profetas, e Deus se revela através de homens simples, comuns, como no caso de Noé, por exemplo, era um agricultor. No caso de Abraão, era um fazendeiro, era um homem do campo também. Se você for analisar, sempre Deus agiu desta maneira, e Deus não muda a sua maneira de agir. Agora você pensa, a maneira que João Batista veio também, a maneira que Deus trouxe o seu filho aqui na terra, simplicidade. É tão simples que as pessoas tropeçam e caem. Tinha que ser daquela maneira, vem? E José sabia diferente. Ele sabia a quem pertencia aquele bebê. Maria sabia a quem ele pertencia. Enquanto aqueles religiosos, aqueles rabinos, aqueles sacerdotes achavam que Jesus era um filho ilegítimo, José sabia a quem pertencia o menino. Maria sabia a quem pertencia o menino. Eles sabiam que aquele menino era um nascimento sobrenatural. Era Deus se fazendo carne, Deus se manifestando em carne, conforme São João capítulo 1, o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, disse João. Então veja, Jesus sabia quem era seu pai. O que ele disse? Estou cuidando dos negócios de meu pai. Ali, naquela conversa que o menino Jesus, com apenas 12 anos de idade, aquela conversa que ele teve com os rabinos, com os sacerdotes ali, ele disse assim: estou cuidando dos negócios de meu pai. Quando José e Maria vieram preocupados, nervosos, atrás do menino,
ele tinha se perdido no meio da multidão, pensavam José e Maria. E eles voltaram depois de uma longa caminhada, voltaram para o templo e ali encontraram o menino de 12 anos de idade, confundindo os doutores da lei. E quando Maria falou com ela o que ele tinha feito, por que ele tinha feito, agido daquela forma, foi quando ele disse assim: convém cuidar dos negócios do meu pai, ou estou cuidando dos negócios de meu pai. Não serrando madeira na carpintaria de José, fazendo uma porta, mas nos negócios de seu pai, amém, no campo espiritual. Agora ele estava cuidando dos negócios espirituais. Vocês entendem? Então Jesus estava dizendo quem era o seu pai, não era José. Se fosse José, ele estaria então cuidando da carpintaria, fazendo móveis, porta, etc. Mas ele disse: me convém cuidar dos negócios de meu pai. Amém. Ele disse isto para sua mãe: não entendes que agora tenho que cuidar dos negócios de meu pai? Esse pai de Jesus, quem foi? De acordo com São Mateus capítulo 1, verso 18 em diante, Maria concebeu, foi do Espírito Santo. Então o filho é do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é a terceira pessoa da suposta trindade? Bem, isso aí é o pensamento dos religiosos. É uma doutrina católica apostólica romana que os protestantes adotaram, mas a Bíblia não fala sobre uma suposta trindade. Não. Para começar, você vê aí a coisa fora do lugar. Como que pode? Eles colocam o Espírito Santo como a terceira pessoa, e você vê lá em São Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, Deus falando que Maria concebeu do Espírito Santo. Eles colocam a suposta trindade, coloca Jesus como segunda pessoa e o Espírito Santo como terceira. E como pode uma terceira gerar uma segunda? Está fora de ordem isto aí. Então você entende que o Espírito Santo não é nada menos nem nada mais do que o Espírito Deus. Jesus disse lá em São João capítulo 4, falando com aquela mulher samaritana, ele disse assim: Deus é Espírito. Jesus mesmo disse que Deus é Espírito. Agora, é o próprio Espírito Santo, porque Deus é justo, Deus é puro, Deus é santo, e Ele é Espírito, então Ele é chamado de Espírito Santo. Então Jesus, Ele foi gerado pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Por isso Ele disse também: eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Em São João capítulo 14, Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Foi a resposta de Jesus para Filipe, no capítulo 14 do Evangelho de São João. Você sabe disto. Então, você vai observar que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Deus é santo, é puro, então Ele é chamado de Espírito Santo. E é bom você saber que aquela matéria, aquele corpo lá de carne e sangue, foi gerado sim. O menino Jesus foi gerado sim, inclusive no ventre da Virgem Maria. Só que Deus não usou nem mesmo o óvulo de Maria. Não, Deus criou tanto o óvulo maduro quanto um germe de vida no ventre de Maria, da Virgem, e ela então concebeu do Espírito Santo. Então Deus usou somente o ventre de Maria, mas não usou nenhum óvulo. Também o germe de vida, o próprio Deus criou. Deus criou tanto o óvulo quanto o germe de vida no ventre da Virgem Maria. E ali então formou o menino Jesus. E o próprio Deus, quem o gerou, veio e habitou naquele menino. Era Deus nascendo em uma manjedoura. Era Deus brincando como menino. Era Deus agindo como adolescente. Era Deus em todas as etapas da vida, em todas as faixas etárias da vida, era Deus.
Senão João não teria dito, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele teria que dizer, o verbo criou outro Deus. Mas ele disse, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ficou claro assim? Então veja, aquele pequeno menino dissonante, preste atenção. Qualquer filho ilegítimo é um tanto esquisito, de qualquer forma é uma coisa curiosa. E aí está você, vejam, mas Deus escondendo a si mesmo. Ouçam, Deus estava se escondendo naquilo que, na opinião do mundo, na opinião dos religiosos, era imundície, era corrupção, na opinião deles, era ilegitimidade. Então, na opinião do mundo, na opinião do campo religioso também, então, aquele menino era uma imundície, uma corrupção, uma ilegitimidade. Vejam, Deus se esconde na corrupção de uma semente morta para trazer vida. Vem? Você está compreendendo isto? Deus se escondendo. Você sabe o que é esconder, não é? Esconder é ocultar, é tirar da vista das pessoas, é não deixar as pessoas ver. Deus se escondendo. Deus se esconde em uma simples lavadeira. Por isso que nós temos aí a realidade dos fatos, ou as realidades dos fatos acontecendo. Deus se esconde em uma simples lavadeira, que não sabe nem ler nem escrever, ou em um homem comum, com seu almoço debaixo do seu braço, beijando e se despedindo de sua esposa e filhos, e sai ali, e talvez se escondendo daquele homem, ou naquele homem, para fazer algo a respeito do qual o arcebispo nada saberia. Vê? Você não o ouve tocando trombeta, aquele homem simples, você não o ouve tocando trombetas e proclamando aquilo. Deus apenas obtém a glória, isto é tudo. O simples ouve isto e fica feliz, vê? Então Deus escondendo-se numa lavadeira de roupas, Deus escondendo-se em um carpinador de café, Deus escondendo-se em um catador de latinhas, de papelões. Deus pode estar nestas pessoas, sim, porque Deus ama agir desta maneira. Ele se esconde em simplicidade e Ele se revela também em simplicidade. Observem bem, é uma coisa muito importante. Agora, Deus estava se escondendo na simplicidade de um bebê em Cristo, se escondendo na simplicidade de uma família comum, José e Maria. Deus, e os clérigos e os grandes homens, os intelectuais, os gênios, todos eles, os Herodes e assim por diante daquele dia, e os Neros, e todos eles passaram por cima daquilo. Deus escondido em simplicidade. Meus amados irmãos, meus amados amigos, vocês precisam beliscar um pouco a vossa consciência. Belisquem a vossa consciência. Caiam em si. Homem, caia em si mesmo. Mulher, caia em si mesma. Moços e moças, caiam em si mesmos. E saiba que Deus está em simplicidade. Ele se esconde em simplicidade. Ele se revela em simplicidade. É por isso que os intelectuais passam por cima e perdem as coisas de Deus a muitas distâncias. Agora, rapidamente, nós vamos lembrar de Isaías 40. Até agora, nós falamos aí do nascimento de Jesus Cristo, Deus escondendo-se em simplicidade, numa criança, em uma família simples. Agora, Isaías 40, podemos ver isso se você deseja. Nós temos também Malaquias capítulo 3, todos, sim, anote isso se você deseja. Isaías 40, todos vocês conhecem, falando de paz, como ela é. Talvez eu
Seria melhor se eu lesse isto aqui, se vocês tiverem tempo. Só um minuto, abriremos aqui no livro de Isaías capítulo 40 e leremos aqui e veremos o que ele diz a respeito disto agora. Veja aqui: consolai, consolai o meu povo. Agora, recordem que isto foi há 712 anos. Veja o cabeçalho ali, vejam, 712 anos antes dele nascer. Aqui está um profeta falando dele. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade será expiada, ou está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto. Mas o que a voz ia fazer? Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Oh, aleluia! Que homem haveria de ser? Vem? Agora, vamos abrir comigo em Malaquias, o último livro dos profetas no Velho Testamento. Agora, em Malaquias, ouçam aqui, Malaquias, apanhar isto exatamente no fim do tempo. Então você terá certeza que não esquecerá isto. Malaquias capítulo 3. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Veja, eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Continua falando de João: enviarei meu anjo para preparar o caminho diante de mim. Jesus falou disto também em São Mateus 11, versículo 10. Ele disse: porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo. Falando de João Batista. Vem? Isto é correto. Agora, como todos estes falaram, quando por 700 anos, veja, por 700 anos sabiam ali que haveria um precursor que viria antes do Messias, mas quando ele entrou em cena com tal simplicidade, eles o perderam, como aconteceu com Jesus Cristo. A simplicidade, o povo passou por alto, o povo não compreendeu a manifestação de Deus em Cristo, e nem compreendeu também o mensageiro de Cristo, o precursor da primeira vinda de Cristo. Por causa da simplicidade, eles o perderam. Recordem, ele era filho de um sacerdote, você sabe disso. Veja o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, você vai descobrir ali que João Batista era filho do sacerdote Zacarias. Bem, vejam quão ridículo foi para ele não seguir o ofício de seu pai, voltar para o seminário, mas o seu trabalho era muito importante. Ele não poderia ser um sacerdote, ele não poderia estar vinculado àquilo apenas, que o trabalho dele era muito importante. Não era apenas ser um sacerdote, um homem religioso, não. O trabalho dele era muito importante. Com 9 anos de idade, como já disse, a Bíblia não diz, mas a história verdadeira diz. Com 9 anos de idade, ele foi para o deserto e saiu pregando. Eles o perderam. Ele era tão simples demais, para que a alta e polida educação deles cresce em tal pessoa. Não podiam crer, porque era muito simples. Eles pensavam que quando este homem viesse, essa é a voz que clama no deserto, nós vamos ver ele, nós vamos ver que vai ter sinais, prodígios, maravilhas. Veja a maneira que eles pensavam. Vejam, que tal
todos os lugares elevados serão abaixados. Era isso que eles pensavam. E aplainar todas as montanhas, todos os montes e outeiros, todos os lugares altos iria ser aplainado, todos os lugares elevados serão abaixados, todos os lugares baixos serão levantados, todos os lugares ásperos se aplainarão. Eles pensavam em grandes coisas. Davi viu isto e disse: os montes saltarão como carneiros e as folhas baterão palmas. Aleluia! O irmão Brana bate palmas muitas vezes quando expressou isto. O que aconteceu? Um velho sujeito barbudo assim, sem nenhuma educação, com um pedaço de pele enrolado ao seu redor, saiu tropeçando lá do deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E vocês, raça de serpente, não pensem em dizer que eu pertenço a determinada organização. Deus é capaz destas pedras levantar filhos a Abraão. Que coisa! Aí está o homem, a voz que clamaria no deserto, um homem rústico, um homem do mato, um homem selvagem, enrolado com peles de camelo. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Esse era a voz que clamaria no deserto, iria aplainar todos os montes e outeiros, iria elevar os vales, iria aplainar os lugares ásperos, e tudo que estivesse torto seria endireitado. Mas o povo pensava da maneira deles, tinha uma interpretação errada, por isso passaram por alto e até prenderam ele e mataram-no, porque não puderam compreender que ali estava o anjo que foi profetizado, que viria antes de Jesus Cristo, para preparar o caminho e introduzir a Cristo para o povo de Israel. Mas veja, não é aquele ali. Eles disseram, quando viu este homem pregando desta maneira: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo, e vocês, raça de serpente. Então disseram, não é aquele ali, sabemos que não é ele, mas era ele. Ele estava limpando o caminho, vem? Foi aí quando os lugares ásperos foram aplainados, foi aí quando os lugares altos foram abatidos. Não pensem que tem por Abraão, não pense que tem por pai Abraão, disse João para aqueles religiosos. Não pense que tem por pai Abraão. Não comece a me dizer este tipo de bobagem, que Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Os lugares altos foram abatidos, é desta forma. Oh, que coisa, é isto, sim. Vem a diferença. Ele disse que isto é o que aconteceria. E quando vieram, eles pensaram, oh, que coisa, eles estavam simplesmente prontos para recebê-lo. Eles estavam prontos para recebê-lo. O povo, que conhecia as profecias relacionadas à voz que clama no deserto, sim, eles estavam prontos para recebê-lo, se ele viesse para as suas próprias organizações. Mas ele veio assim, de maneira tão simples. Não obstante, conforme a interpretação das Escrituras, os lugares altos foram abatidos. Eles não o quiseram aceitar, mas foi assim. Veja, rapaz, ele os depenou. João Batista depenou aqueles religiosos, depenou aqueles rabinos, depenou aqueles sacerdotes, depenou o sumo sacerdote, depenou o rei Herodes. Rapaz, ele os depenou, ele arrancou a pele deles, disse, raça de víboras, suas cobras, eu vos digo que o machado está posto na raiz das árvores. Vocês são muito religiosos, vocês têm tudo calculado, vocês têm tudo desenhado, raça de víboras, suas cobras, descendentes de serpentes, eu vos digo que o machado está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não produzir frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade,
vos batizo com água, mas virá um depois de mim, o qual é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo, e sua pá está em sua mão. Ele limpará completamente a eira, e ele queimará a palha, e levará o trigo para o celeiro. Amém. Foi aí, na pregação de João Batista, a maneira que ele se manifestou, a maneira que ele pregou, aquela autoridade, mesmo sendo um homem rústico, um homem selvagem, foi aí quando os lugares ásperos foram aplainados. Vejam, mas o povo não concebeu isto, o povo não aceitou isto, mas isto estava exatamente com a palavra, exatamente da forma que a palavra o disse, tão simples que eles o perderam, eles falharam em ver isto. Aí o profeta disse: não sejam tão cegos assim, homens que estão me ouvindo, amigos que me ouvem, mulheres que me ouvem, amados irmãos e irmãs, não seja tão cego assim, como aqueles religiosos dos dias passados, não sejam tão cego assim, vem, não seja tão cego, então ouçam agora, eles o perderam, e era tão simples para a concepção comum deles sobre tal pessoa, que eles o perderam. Novamente, o que foi isto? Deus, o qual é a palavra, escondido em simplicidade. Não um sacerdote com seu colarinho virado, com uma educação moderna. Não, gente, ambos os personagens, tanto Jesus Cristo quanto João Batista, Jesus sendo o precursado, João sendo o precursor é o que vem na frente preparando o caminho, e o precursado entra em cena. Então João Batista, ele seria e foi de fato a voz que clamaria no deserto, os montes e os outeiros seriam abatidos, e os lugares baixos seriam nivelados, e nós sabemos que os lugares ásperos seriam aplainados, e tudo isso aconteceu justamente no ministério de um homem selvagem, se é que eu posso dizer. Ele tomava seu banho talvez de cada 3 meses, não sabemos quanto tempo, mas era um homem, ele se vestia com pelos de camelo, se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre, e a mensagem dele era rude, era uma mensagem cortante. Ele falava de machado, falava de árvore, porque ele viveu no deserto, ele sabia o que era uma árvore que não daria fruto, não merecia continuar vivendo. O machado está posto à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, o povo esperava João Batista, o povo esperava o cumprimento daquela profecia, a voz que clama no deserto, o anjo que seria enviado diante da face do Senhor. Mas eles esperavam conforme eles tinham interpretado, conforme eles tinham desenhado, conforme o esquema que eles tinham montado. Mas quando João Batista chegou, pregando duro daquela maneira, falando de árvore, falando de machado, e chamando aqueles religiosos, chamando os rabinos, chamando os mestres, chamando os sumos sacerdotes de víboras, raça de víboras, de serpentes e assim por diante, então o povo não puderam ver que ali estava o cumprimento de Isaías capítulo 40, foi ali que os montes e os outeiros foram aplainados, foi ali que os lugares ásperos foram endireitados, os lugares tortos foram endireitados, os lugares ásperos foram aplainados, foi ali através daquele homem. Mas a simplicidade foi tamanha que o povo perderam, que o povo não puderam aceitar, e o mesmo aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. E o mais triste, meus amados, é você ouvir agora que tudo está se repetindo, é a mesma coisa. Nós temos uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma mensagem precursora, mas ela veio também
em tamanha simplicidade. Para começar, o profeta mensageiro William Marion Branham nasceu no montanhoso estado de Kentucky, um dos Estados Unidos da América do Norte, e nasceu numa cabana, nasceu numa casinha de pau a pique, de chão batido, e ele então foi levantado por Deus de uma família pobre, muito pobre. Eles não tinham quase o que comer, eles eram uma família paupérrima, mas foi ali que Deus se escondeu. Foi ali no estado de Kentucky, foi ali naquela casa de pau a pique, de chão batido, que Deus se escondeu. Foi ali através daquele menino que foi chamado William Marion Branham. Foi através daquele menino que era também rejeitado pela vizinhança, era rejeitado pelos colegas de escola, por causa da sua simplicidade, por causa da sua pobreza. Mas ali estava um homem, ali estava, na verdade, um que se tornaria um homem, mas depois, e seria o cumprimento de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, seria o cumprimento de Apocalipse 10, versículo 7, seria o cumprimento também de São Mateus capítulo 17, quando Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele é o cumprimento também de Atos capítulo 3, versos 19 e 20. Convém que os céus contenha até os tempos da restauração de tudo. Para ter uma restauração, teria que ter um restaurador, e teria que ser um profeta. William Marion Branham nasceu no dia 6 de abril do ano de 1909, ele veio, entrou em cena, pregou a mensagem e trouxe a revelação de todos os mistérios da Bíblia, contido nos 7 selos. É o que nós vamos entrar, não muito depois destas pregações aqui, lançando este pano de fundo para você compreender cada um dos 7 selos, que será também transmitido ao vivo aqui para todos aqueles que possam compreender. Meus amados irmãos, aí está o assunto desta noite. É um assunto muito importante. Na verdade, é um assunto que está sendo pregado em série. Um assunto que está sendo pregado em série para preparar você para receber os 7 selos de Apocalipse. Os 7 selos do Apocalipse está registrado no capítulo 6 do Apocalipse. 6 selos estão no capítulo 6. Depois do capítulo 7 nós temos o selamento dos 144 mil judeus. Depois, no capítulo 8, nós temos aí o 7º selo. Está correto? Nós vamos chegar à conclusão agora. Eu quero anunciar, fazer menção das pessoas que notificaram aqui nesta noite, nesta pregação. Tenham um pouquinho de paciência e vamos observar aqui, porque é muito importante. Nós temos aqui Tablet Santos, Tablet Santos Elias. Claro, boa noite com Jesus Cristo. Deus te abençoe. Nós temos aqui, então, Tablet Santos Elias. Claro, acho que é o sobrenome, não é? Boa noite com Jesus Cristo. Temos também aqui Nilza Ramos, a irmã Nilza Perches Ramos, do sítio 6 Irmãos, Cajubi, São Paulo. Deus lhe abençoe, irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Temos a irmã Joana da Silva Brito, a irmã Ana da Silva Brito, aqui de Sorocaba, São Paulo. Deus te abençoe, irmãs, Deus vos ajude. Nós temos também Eurípides Miguel, ele diz: Deus te abençoe. Deus te abençoe sempre, pastor João Cândido e toda a sua igreja também. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos, que notificaram, e aqueles que não notificaram também. Que todos sejam abençoados e até as próximas programações, se o Senhor nos permitir. Mas lembrando que Deus esconde-se em simplicidade
e revela-se também em simplicidade. Não seja tão cego assim para perder a bênção de Deus, como aqueles religiosos do passado, e muitos dos nossos dias têm perdido e vão perder também. Por quê? Eles não percebem a simplicidade de Deus. Meu caloroso abraço a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.